compartilhar aqui a tela, tá bom? Pra gente começar. Já tem uma galera chegando aí. Olha, na última aula, para quem não teve, na última aula eu deixei essa atividade lá no grupo para tentar fazer. Então, eu vou fazer ela aqui, tá? E depois a gente vai trabalhar essa atividade aqui, tá? Mais essa aqui, tá bom? Então, hoje a aula ela vai ter mais ou menos 2 tempos de aula. Aquilo que é normal no nosso dia a dia, né? Então, você está em casa bonitinho aí. E aí a gente vai trabalhar aqui essa atividade, tá bom? Gente, amanhã a prova tem 20 questões. Se você entender aqui o objetivo dessa aula virtual, porque não é uma live, tá? É uma aula virtual, onde você pode abrir o microfone, você pode perguntar. Se você quiser aí mostrar o seu rosto, fica à vontade. Se não quiser, não tem problema. Mas se você tiver dúvida, cada questão que eu responder, eu vou abrir um espaçozinho para dúvida, tá? E eu vou gravar aqui também, só que como a aula já vai ser amanhã, aliás, a prova vai ser amanhã, então eu vou gravar, vou botar no grupo lá. Quem quiser acordar cedinho, dar uma olhadinha lá, fique à vontade, tá bom? Aqui a Dara. Dara é modesta, né, Dara? Diz que não sabe resolver, sabe sim, Dara. Gente, vamos começar, tá bom? Vamos começar. Aí cada questão... Dara. Cada questão a gente vai abrir espaço para pergunta aí, tá bom? Então vamos lá. Essa atividade aqui nós temos uma figura, e aí eu vou trabalhar ela com vocês para que vocês fiquem aí craque nessa questão. Vamos ler aqui primeiramente, né? Então observa aqui, ó. Uma caixa d'água inicialmente cheia começa a ser esvaziada. O gráfico a seguir, que é uma linha reta, mostra a variação do volume de água na caixa d'água em função do tempo T, decorrido após o início do processo de esvaziamento, né? Letra A, qual é a capacidade da caixa d'água? Gente, primeiro passo importante, toda questão que tiver gráfico, analise o gráfico primeiro, depois que você lê o comando. Porque o gráfico ele vai te dizer muitas informações legais, que muitas das vezes você não precisa ficar se matando ali para fazer cálculo, tá? Então, essa atividade aqui ela é muito bacana. Foi o professor Peterson que elaborou e sugeriu que eu colocasse lá no grupo. Então, vocês vão ver que ela é muito bacana de ser respondida, tá legal? Então, vamos lá. A Solange levantou a mão. Fale, Solange. Quer falar alguma coisa? Beleza, acho que não. Só vai sem querer, né? Então, vamos lá, então. Aqui, o que você pode observar? A figura. Aqui você percebe que o gráfico está descendo. Ou seja, é um gráfico decrescente. Eu ensinei para vocês, da direita para a esquerda, quando o gráfico estiver decrescendo, o que acontece? Significa que a função ela é decrescente, tá bom? Então aqui você percebe que está tendo uma queda aqui. Então o gráfico ele é decrescente, beleza? Então isso é uma informação importante para que você entenda. Se o gráfico é decrescente, significa que o valor do A, lembra lá da função? Só que permite a entrada aqui de mais um aluno. Aí, olha só, gente. Vocês lembram da função, né? F de x é igual a x mais b, certo? Então, isso aqui, nós trabalhamos bastante dessa forma. Lembrando que eu posso escrever também assim, ó. Y é igual a x mais b. Posso trabalhar ela assim também. Dessa maneira. Lembrando que o f de x é igual a y. Permitir a entrada da Isabela Souza. Isso. Beleza? Então, f de x é igual a y. Não esqueça disso. Então, se o gráfico ele é decrescente, o que significa isso aí? Significa que o a é negativo.
tá bom? O A vai ser negativo, beleza? Então, se a função é decrescente, o A é negativo, beleza? Claro isso aí. Aqui ele pergunta, se o gráfico ele é decrescente, que é o caso aqui, ele está descendo, então significa, tá, que o A é negativo. Então, isso é importante você visualizar, não precisa fazer cálculo nenhum. Verificou que o gráfico está decrescendo da esquerda para a direita, o A é negativo. Beleza, fechou aí, né? Na letra A, ele pergunta aqui, qual é a capacidade da caixa d'água? Não precisa cálculo, meus amores, não precisa cálculo. Quando você olha para o gráfico, olha só, a capacidade da caixa d'água, letra A, é de 800 litros, certo? 800 litros. Professor, como é que o senhor sabe que é 800 litros? Basta você olhar que o gráfico, ele está surgindo aqui, ó, certo? Ele está surgindo aqui do 800. Ele surge do 800 e vai descendo, né? Então, se o gráfico está decrescendo e ele surge do 800, significa que a capacidade desse reservatório, dessa caixa d'água, é de 800 litros. Não precisa cálculo nenhum, certo? Todos entenderam esse processo? Então, a letra A, basta você olhar para o gráfico que você consegue responder de boa. Tudo bem? Vamos lá para a letra B. Na letra B, ele fala assim, qual é a taxa de variação no esvaziamento por minuto do volume de água? Olha, lembra da taxa? Vou até destacar mais aqui, ó. Taxa de variação. Bem aqui, ó. Taxa de variação. Essa taxa de variação é aquela fórmula que a gente utiliza, que é essa daqui, ó. Vou fazer aqui embaixo a letra B. Bem aqui. Letra B. A é igual. Aí vai ficar, ó, f de x2 menos f de x1, x2 menos x1. Certo? Então, essa fórmula aí, que é a fórmula da taxa de variação média, né? Que nós estudamos lá, ela é importante para que possamos achar o valor do A, beleza? Como eu estou trabalhando aqui, ó, volume e tempo em minutos, certo? Eu posso fazer uma substituição aqui dessas letras, tipo aqui, ó. Lembrando que o tempo ele está na horizontal, então o tempo ele está no lugar do x, tá bom? Não esqueça disso. Não, Maria Eduarda, te acalma, você não vai tirar zero não, tá? Opa, Petros levantou a mão aqui, o professor Petros está com a gente. Pode falar, professor. Nessa fórmula aí do A, né, eu já estava reforçando lá na turma da 1-2 da tarde, essa fórmula do A aí, no caso aí, seria a mesma coisa que a variação do Y, né? Isso. Que fx seria o valor de Y, correto? Exatamente. Isso mesmo, né? Beleza? Eu estava trabalhando com os meninos sobre isso. E Maxi, eu prefiro usar Y, né? Porque fx1, fx2, né? Eu acho que ele embola aí um pouco as coisas. Não que esteja errado, né? Mas fica mais simplificado quando trabalha assim com Y, né? Tipo assim, né? Eu pego o gancho lá da física, aí eu uso até o delta Y sobre delta X, né? Que no final vai dar a mesma coisa, né? Isso. Só para esclarecer, né, um outro modo aí também certo. que a gente tem, né? Beleza, então... Só acrescentando isso. Pode falar. Eu sempre estou enfatizando a questão do f de x igual a f de y, né? É bem mais simples, bem mais simplificado realmente o y. Não é porque eu gosto de usar o f de x e sempre enfatizando aqui o f de x é igual a y, né? Porque quando ele for fazer uma prova externa, que vem o f de x, ele já vai ter a noção que o f de x é igual a y, né? Mas fica mais simples realmente, tá bom? Olha, entenda o seguinte, o y é igual a f de x, então você pode utilizar a fórmula dessa maneira aqui,
com f de x2 e f de x1, ou y2 menos y1, tá? Agora, uma coisa também que eu quero que você compreenda é que aqui nós estamos trabalhando com duas variáveis diferentes, que é tempo em minutos e volume em litros. Então, eu quero que você entenda também, que nem o professor Petros colocou aí, que eu posso substituir, por exemplo, no lugar do y2, que o y1, eu posso botar volume 2 menos volume 1. No lugar do x2 e x1, eu posso colocar tempo 2 menos tempo 1, tá? E por que eu posso trabalhar assim? Porque aqui no gráfico, você percebe que a reta que está na horizontal, ela está em T, em tempo. E a reta que está em pé, que é na vertical, ela está em volume. Então, eu quero muito que você entenda isso. Busca associar as letras. Sempre, o X ele fica sempre aqui na horizontal e o Y fica na vertical. E às vezes a letra ela acaba te confundindo porque você não presta atenção que sempre o que está na horizontal tem a ver com o X. Independente de qual letra vier o T, qualquer letra que venha, sempre esse que está na horizontal vai ser o valor do X. Então você tem que associar aí os conceitos bonitinho. Assim como você pode também entender que o f de x2 é igual ao y2, certo? Que você vai chegar na mesma conclusão aí. Então, beleza aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu quero trabalhar bem cada parte. Aqui, Amanda Rucchielli. Calma, professor, estou anotando. Pode anotar, Rucchielli, fique tranquila. Eu e o professor Pedro estamos aqui sempre comentando que é para dar tempo para vocês copiar. Maria Eduardo, professor, você vai postar no YouTube? Eu vou postar no YouTube, Maria Eduarda, mas eu vou colocar o link lá no grupo. Não vai ficar público, tá? O link ele vai ser não listado. Somente quem tem um link tem acesso. Lá no YouTube você não vai conseguir achar, não. Mas vai estar no grupo também aí, tá? Depois que eu terminar aqui, eu vou só editar aqui e colocar lá. Beleza, vamos continuar, tá bom? Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Então, repetindo aqui, na letra B, qual é a taxa de variação, né, que ele quer saber do esvaziamento por minuto do volume de água? Então, se é a taxa de variação, ele quer saber o valor do A, tá certo? E a fórmula, você pode trabalhar essa fórmula aqui, essa outra aqui que é Y, que é a mesma, ou você pode trabalhar essa outra aqui, que é volume e tempo. E agora vamos substituir os valores aqui para a gente poder encontrar aí, no caso, o valor do A, tá bom? Então vamos lá. Se você olhar para o gráfico, vou até apagar algumas coisas aqui, que eu risquei aqui bastante. Apagar aqui. Aqui. Então, se você observar aí, nós temos aqui, ó, o 20, que está ligado com 600, tá? O 20 está ligado com 640, certo? E aqui você vai perceber que o 800, o gráfico está saindo de cima do eixo vertical, que é o eixo do volume. Então, significa aqui que o meu B, já dá para me saber aqui, ó, o B. Então, eu já tenho o B, que é 800. Como é que eu sei? Porque o meu gráfico é essa reta que está descendo. Ela surge do 800. E aí é uma coisa bem legal de você responder, porque você vai perceber que o B, muitas das vezes, não precisa calcular o valor do B, tá bom? Você não precisa calcular o valor do B. Olhando para o gráfico vai te dar. Então, eu já tenho o B aqui de cara, certo? Então, aqui eu já tenho o B. E aí, eu vou usar essa fórmula aqui para achar o A, certo? E a outra forma também que eu posso fazer, eu quero fazer das duas maneiras, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui utilizando essa fórmula, que é a taxa de variação. Então, eu vou pegar aqui, só permitir a entrada aqui do Kaique. Então, vamos lá. Pegando aqui, ó, olha, eu tenho aqui, esse camarada aqui, ele vai ser o meu x2, que pode ser também o tempo 2. Como o gráfico está saindo aqui de cima
do eixo vertical, esse zero aqui vai ser o meu x1 ou o meu t1, que é o tempo 1. Estou aqui colocando as duas letras que é para você associar. E aí, o x2 está ligado com f de x2, que é o mesmo y2, que é esse cara aqui. Ó. Vou botar aqui, ó, volume 1. E no caso aqui, o outro... Opa, desculpa aqui, volume 1 não. Volume 2, o x2 está ligado com o volume 2. E o 800 é o volume 1, que você pode usar essa fórmula aqui, que é a mesma, né? Quem é o volume 2? O volume 2 aqui vai ser 640, menos o volume 1, que é 800. Aí eu vou pegar aqui, ó, o meu tempo 2, que é 20, menos o meu tempo 1, que é 0. Tá? Fazendo um cálculo aqui, vai ficar... Só subir um pouquinho mais aqui. Vai ficar aqui, ó. 640 menos 800 vai dar menos, subtrai, conserva o sinal do maior, 160, dividindo para 20 menos 0 dá 20. Então, o meu A aqui, ele vai dar menos 8, certo? Então, esse menos 8 aqui é a taxa de variação de esvaziamento, tá bom? Se você jogar nessa fórmula aqui, que dá no mesmo, né? Você vai perceber que dá o mesmo. Então, eu já achei o meu A aqui, tá bom? Já achei meu A. A outra maneira que eu falei para vocês que eu vou ensinar, que eu já ensinei para você, vou repetir aqui, né? A outra maneira é você usar essa fórmula bem aqui. Essa aqui é uma forma. Vou até mudar de cor aqui para você entender. Isso aqui é uma maneira. Já achamos o valor do A, que é a taxa de esvaziamento, né, da caixa d'água. Já achamos. A outra maneira que você pode fazer é essa daqui. Ó. Y é igual a vezes T mais B. Essa fórmula aí, você pode usar ela para achar o valor do A também. Eu já tenho o valor do B, que é 800, certo? E aí eu vou fazer o quê? O meu Y aqui, ele vai ser 0. Como o gráfico, ele surge, ele sai, deixa eu voltar aqui no gráfico. O gráfico, ele sai aqui, ele está em cima do 800. Então, toda vez que o gráfico corta o eixo vertical, eu expliquei para vocês que o meu Y vai ser 0, tá bom? Então, o meu Y é 0. Então, eu vou substituir aqui, ó. No lugar do Y, eu coloco 0. O A é o que eu quero achar. O T, né? O T, você vai fazer o que aqui no T? Né? Deixa eu ver aqui. O T, ele vai ser o tempo, certo? Deixa eu só voltar aqui, que eu fiz aqui coloquei aqui o 0. Deixa eu usar aqui o 20, tá bom? O 20 aqui, ele vai ser o T. E no caso aqui, o volume 2 vai ser o 640. Tem que usar esses dois valores. Eu ia fazer com 0 aqui, mas o 0 já estou usando aqui em cima. Repetindo aqui, tá? Então, o meu B é igual a 800, o Y é igual a 0 quando o B é 800. O meu T, que é o tempo, é 20, e o meu V2, que é o volume, é 640, tá bom? Então, substituindo aqui. Então, eu vou pegar aqui. Esse meu V2, gente, é meu Y2, tá? É a mesma coisa. Então, eu vou substituir aqui no lugar do Y, vou colocar 640, igual o A que eu quero achar, o tempo que é 20, mais o B que é 800, menos 8... Opa, só aqui, aqui ó. O B é 800, né? Aqui 800. Aqui que eu vou fazer agora? Vou pegar 640, vou repetir. Esse valor aqui, 800, eu vou passar para cá com o sinal trocado. Tá? Mais passa menos. 800 igual a vezes 20. Subtrai aqui que vai dar menos 160. Igual a vezes 20. Esse 20 está multiplicando, ele passa dividindo.
E aí você vai ver que o A, vou botar para cá, tá? O meu A, ele vai dar menos 8. Você percebe que dá a mesma resposta? Então, fiz de duas maneiras para você entender que se você usar a taxa de variação, aquela fórmula, pode ser y2, pode ser volume 2, pode ser fx2, você vai chegar no A igual a menos 8, tá bom? Se você usar essa fórmula aqui, que é y igual a vezes t mais b, tá bom? Lembrando que o y aqui, ele representa o volume, tá bom? Você vai chegar na mesma resposta. E aí você vê qual a melhor você se adapta, você se adequa a ela. Alguma pergunta aqui nessa letra B? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui nos comentários. Aqui o Marcos Braga perguntou, esses cálculos aí são para achar a lei de formação? Isso, Marcos, elas também servem para achar a lei de formação, mas aqui na letra B, ele só quer saber a taxa de esvaziamento. A taxa de esvaziamento é de 8 litros por minuto, tá? Ou seja, você percebe que o gráfico está diminuindo, está decrescendo. Então, o tempo vai passando e a caixa d'água vai secando, mas é isso mesmo. O Gustavo aqui, ok. Aqui, a Amanda Ruquiel. Professor, o senhor colocou x1 ou x2 depois, y1 e y2. Outras coisas aí me confundiu. Aqui, Ruquiel, olha, o que é que nós estamos comparando? O professor Petros fez um comentário interessante aí a respeito, que ele gosta de colocar sempre o y no lugar do f de x. E aí eu sempre estou lembrando vocês que o f de x, tá bem aqui, ó, que o f de x é a mesma coisa que y, tá? Essa fórmula aqui que eu usei, f de x2 menos f de x1, é a mesma fórmula que y2 menos y1, tá? Ou seja, eu tenho uma fórmula aqui, mas representada com letras diferentes. Aqui eu tenho f de x2, aqui eu tenho y2, e aqui eu tenho o volume 2. Por que eu coloquei aqui o volume 2? Porque o gráfico aqui ele está volume e tempo. Eu quero que vocês entendam que essa reta aqui horizontal, que nós temos aqui o tempo, ela está no lugar do x, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam essa associação, beleza, Riquelme? É a mesma fórmula aqui representada de 3 maneiras, beleza? É como o nosso nome. Ó, meu nome é Maxinei. Se você me chamar de Maxinei, eu vou responder. Se você me chamar de Ferreira, que é o meu segundo nome, eu também respondo. Se você chamar de Pacheco, eu também vou responder. Ou seja, essas 3 fórmulas é a mesma coisa, tá bom? Só está representado de letra diferente. Deixa eu ver aqui. Gustavo, é isso aí. Vinícius. Vinícius falou aqui, é porque a função decrescente, o valor de y. Ah, tá. Isso mesmo, Vinícius. O Eduardo aqui falou, ele não confundiu, porque o x2 está ligado, isso aí tá. Amanda, ok, entendeu, Naeli. Então, no caso, todas, isso, Naeli Valadares. No caso, todos vão dar a mesma resposta, tá bom? Não precisa você usar as 3 fórmulas. Eu estou colocando aqui para vocês analisarem, mas você vai escolher uma delas. E acho que entendi a dúvida aqui da Rio Kelly. Gente, quem quiser abrir o microfone para perguntar, fica mais objetivo para me entender, tá bom? É porque ela pensou aqui, ó. Aqui eu tenho o x2, ele está ligado com esse cara aqui, ó, que é o y2. Tá bom? Aí é isso que ela confundiu. Não esqueça daquela regrinha básica, tá bom? Primeiro você identifica quem é o x1, quem é o x2. Para depois você identificar quem é o f de x1 e f de x2. Ou o y1 ou y2. Não esqueçam disso, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, tá legal? Então, já respondemos aqui. Então, oi. Então, eu não entendi a conta em si, porque a minha internet decidiu dar o pau agora à noite. Ixi. E aí, eu não tô entendendo porque tá travando. E aí, eu tô numa parte, quando volta, já tá numa outra parte, eu não tô entendendo. A conta mesmo. Ah, tá. Então, bora fazer assim, Dara. Como tá acontecendo isso...
Eu vou colocar ainda hoje ainda para vocês o link lá para vocês dar uma olhada nessas partes que estão travando aí, tá bom? Para você dar uma reavaliada, uma revisada aí, tá bom? Ficar mais bacana aí. Gente, então tá aqui, a letra B respondida, a taxa de variação de esvaziamento é de menos 8, no caso 8 litros por segundo, tá? Tá aqui, ó. Se você quer botar litros, né, litros... Oi. Bruno, lá na sala de aula você vai passar isso lá para nós de 4 também, não vai fazer revisão para nós? Aonde? A nossa sala? Sim. Amanhã? Amanhã os 2 primeiros tempos é nosso. Você vai passar isso para nós também? Olha, amanhã eu vou estar na 1.3, né? Mas o nosso primeiro tempo é nosso. O primeiro, segundo e depois do recreio. Amanhã é terça. Isso. Pois é, terça não é na 1.3 o primeiro tempo? E depois eu vou... Não, é na 1.5. Na 1.5, você tem 3 tempos com nós amanhã. Tarde. Sim. O primeiro tempo é na 1.3. Eu tô confundindo amanhã com a tarde. Não, sim, a tarde sim. Tá? À tarde eu posso dar uma pincelada lá para vocês, para tirar as dúvidas lá. Boa noite. Boa noite, Bruno. Eu tô ficando. Tchau, professor. Oi? Travou, foi tudo. Sim, beleza, entendi. Vamos lá continuar então. Gente, vamos responder aqui a letra C. Professor Pérez, qualquer coisa, você pode dar aí uma complementação, tá? Na letra C... Tá ótimo, pode continuar. Beleza. Na letra C, a gente quer saber qual é... Aqui, letra C, ó. Qual é a lei de V, V é o volume, em função de T, que é o tempo. Então, gente, aqui você não vai precisar de fazer nenhum cálculo. Por quê? Porque a fórmula que você vai fazer o cálculo, que você vai precisar é volume em função do tempo, é igual a vezes T mais B. Então, você vai precisar disso aqui, ó. Tá? Só que você já tem o valor do A, que você achou na letra B. Letra B é a taxa de variação, menos 8. Você já tem o B, que eu já mostrei no gráfico aqui, né, que é 800. Então, você só vai substituir aqui, ó, volume em função do tempo é igual... O A é menos 8 vezes o tempo mais o B, que é 800. Então, aqui você já tem as ferramentas, os números, para você montar a lei do volume, que é volume em função do tempo. Deixa eu só apagar aqui, porque ficou meio... Vou repetir aqui, tá? Volume em função do tempo é o A vezes o T mais o B. Fazendo aqui, volume em função do tempo, o A é menos 8 vezes o tempo mais 800, que é o B. Ou seja, nós já achamos aqui sem precisar fazer cálculo, porque nós já fizemos anteriormente, né? Então, a letra C fica fácil, porque você já respondeu a letra B e o B tem no gráfico, pronto, fecha aí, tá bom? E na letra D de dado, ele quer saber assim, ó, qual é o volume de água após 50 minutos e 30 segundos. Então, qual é o volume de água após 50 minutos e 30 segundos? Bom, na letra C nós já respondemos a lei. Então, através da lei, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Agora tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, eu tenho 50 minutos e 30 segundos. Eu tenho que transformar esses segundos aqui em minutos para poder jogar na fórmula, tá? Eu vou só apagar aqui essa parte da letra B para a gente fazer aqui, fazer a letra D de dado. Aí, vamos lá agora. Então, vamos lá. Olha, 50 minutos, de boa.
sem nenhum problema. Já tenho aqui 50 minutos. Agora falta esse 30 segundos. Eu tenho que transformar 30 segundos e somar com 50. Gente, 30 segundos é a metade de 1 minuto. Como é que eu escrevo 30 segundos em minutos? Eu posso fazer o quê? Pegar aqui o 30, dividir por 60. Porque 1 minuto vale 60 segundos. Se você fizer esse processo aqui, você vai encontrar 3 sobre 6, simplificando aqui por 3, né? Simplifica por 3, que vai dar 1 sobre 2. Dividindo isso aqui, vai dar 0,5 minutos. Se você não quiser fazer esse cálculo, você quiser adiantar o processo, pense assim, ó, 30 segundos é a metade de 1 minuto. E a metade de alguma coisa é 0,5. Então, eu vou pegar aqui, ó, 50 mais 0,5, que vai dar 50,5 minutos. Pronto. Transformei aí 50 minutos e 30 segundos em 50,5 minutos. Tá bom? Permitir aqui a Maísa que está chegando aqui agora. Então, gente, agora eu vou pegar a fórmula, que é essa daqui, ó. Tá bem aqui. V é igual menos 8T mais 800. Tá? Essa é a fórmula aqui. Esse aqui é o tempo. Aqui o Marcos Braia está colocando, né? Esse 50,5 minutos é o tempo. Essa fórmula aqui, gente, dá para simplificar essa fórmula mais ainda. Não dá. Confundi aqui, não dá para simplificar não, por causa do V. Então vamos aqui, vamos substituir agora esse número aqui. O que ele quer saber? Qual o volume de água após 50 minutos e 30 segundos? Transforma esse 30 segundos em minuto e soma. E vamos achar aqui agora. Vai ficar volume é igual. Vou apagar aqui para ficar melhor, para não confundir. Tá, vamos lá então. Menos 8 vezes 50,5 mais 800. O desafio aqui que você vai ter é multiplicar 8 vezes 50,5 e somar com 800. Lembrando que o menos 8 aqui, né, é importante, que está negativo. Então, vamos aqui fazer continha aqui do lado. Vou pegar 50,5 vezes 8. Então, aqui fazendo, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 0, 0, abaixo 4. 5 vezes 8, 40. Então, põe aqui o 40, não tem mais como baixar. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então, significa o que aqui? Que 8 vezes 50,5 vai dar, lembrando do jogo de sinal aqui, menos com mais vai dar menos. Menos 404 mais 800. Aí você vai o quê? Subtrair. Você vai pegar lá 800, botar bem aqui, 800 menos 404. Subtração, porque sinal é diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. Então vai ficar aqui, ó, 10. Aqui, aliás, 0 não dá, tem que pegar emprestado. 0 não dá, tem que pegar emprestado. O 8 empresta para o 0, que fica 10. O 10 empresta para esse 0, que fica 10, e ele vai ficar 9. Então, vai ficar 10 menos 4, que vai dar 6. 9 menos 0 dá 9. 7 menos 4 dá 3. Então, aqui vai dar 396 litros. Ou seja, aqui, o volume de água em 30 minutos e 30 segundos vai ser 396 litros. Né? Certo? Aqui o Vinícius. Tá respondendo aqui o Brian. Isso, Vinícius, verdade. Tá bom?
Respondemos aqui a letra D. Agora vamos para a letra E. Em quanto tempo essa caixa d'água estará vazia? Em quanto tempo a caixa d'água estará vazia? Gente, olha só. O que nós precisamos saber aí? O tempo. Então, só vou pegar aqui o gráfico de novo para você compreender direitinho. Aqui, ó. Aqui eu tenho. Aqui, ó. O nosso desafio aqui. Tem alguém que entrar aqui? Deixa eu ver. Aqui. Beleza. O nosso desafio aqui, gente, é exatamente isso aqui, ó. Tá? Eu não sei qual é o valor que está aqui. Aqui. E aqui é o volume. Eu não sei o volume que está aqui também. Então, eu só sei de uma coisa. Quando essa caixa d'água chegar, for esvaziando e chegar nesse volume aqui, que eu não sei, com esse tempo aqui, ela vai estar vazia. Tá bom? Então, em quanto tempo essa caixa d'água estará vazia? Aí tem um detalhe que você precisa entender aqui. Essa questão foi muito bem elaborada, né? Olha, a caixa d'água vai estar vazia quando o volume de água for quanto? For 0, for 10, for 30. Então, quando a caixa d'água estiver vazia, o volume vai ser o quê? 0. Não vai ter água. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a fórmula, a lei, que é essa daqui, volume, tá? Em função do tempo, é igual a menos 8t mais 800. Então, o que eu tenho que entender, isso, Vinícius, né? Então, o que acontece? Nós vamos achar o zero da função, o Vinícius está colocando aqui. Achando o zero da função, você vai achar aqui o tempo que a caixa d'água ficou vazia. Eu coloquei essa linha aqui pontilhada só para dar uma noção para vocês, tá bom? Então, o que eu sei é o seguinte, que o volume vai ser 0. O volume 0, aí eu vou repetir aqui o menos 8t, vou repetir aqui o 800. O que eu faço agora? Eu pego esse 800, passo para cá com o sinal trocado, ou eu posso pegar aqui, vou pegar, para facilitar, vou pegar esse menos 8t e passar para cá. Então, tá menos, passa mais, o 800 fica aqui bonitinho, certo? O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Esse é um pouquinho aqui. Opa, só cometi um gafe aqui, que é o 8, botei foi o T. 8, aqui, agora tá certo. 800 dividido para 8, gente, vai dar 100, né? Dividindo aqui vai dar 100. 100 o quê? 100 minutos. Ou seja, a caixa d'água vai ficar vazia após 100 minutos. Isso aqui é o zero da função que o Vinícius colocou aqui. Mas se você quiser incrementar, que geralmente nas provas eles não colocam 100 minutos, tantas horas e tantos minutos, o que você vai fazer aqui? Você sabe que uma hora tem quanto? Uma hora tem 60 minutos, não é isso? Então, o tempo aqui vai ser de uma hora, 60 menos 100 vai dar 40. 1h40 minutos. Transformando 100 minutos em hora, vai ficar 1h40 minutos. É o tempo que a caixa d'água vai ser esvaziada. Gente, alguma dúvida aqui? Isso, Vinícius colocou aqui. 1h40, tá certo, Vinícius. Beleza. Então, vamos lá, partir para o próximo. Tá legal? Vamos lá, partir para o próximo. Que é essa daqui, ó. Eu acho, gente, que eu vou deixar essa aqui por último. E vou trabalhar aquela atividade de revisão. Depois eu volto para cá. Mas eu vou aqui... Porque essa daqui eu respondi em sala com vocês. Tá bom? Então eu vou aqui fazer essa que eu não respondi ainda com vocês. Deixa eu abrir aqui.
Aqui é hoje. Aqui. Descartar. Professor, Oi. uma dúvida. Então, é Fale, que Tati. em outra aula online eu tinha perguntado se iria cair função quadrática. Sim, E o senhor disse que ia. sim. Mas vai cair só o que o senhor ensinou nas aulas do YouTube? Olha, a função quadrática, eu já expliquei para vocês, né? Algumas turmas eu não consegui fazer a correção dela. Acho que na tua turma eu não consegui fazer a correção, não foi? Da função quadrática eu fiz. Lembra? Eu acho que não fez. Isso. Você ainda não nos entregou. Isso. Então o que acontece? Mas o assunto ele é bem simples para a gente poder entender. E aqui eu vou trabalhar algumas coisas. Nessa atividade de revisão aqui, eu vou trabalhar algumas atividades em relação que vai cair parecido na prova, tá? Por isso que eu quero fazer aqui essa atividade de revisão com vocês, que eu ainda não expliquei o assunto da função quadrática por completo. Em algumas salas eu corrigi, na maioria, acho que faltou só a sala de vocês e a 1.4. Acho que foi só a sala de vocês e a 1.4 que eu não consegui corrigir. Mas vamos lá, mas aqui, Dário, você vai conseguir compreender a parte de função quadrática. Aqui é uma atividade de revisão, aqui vai ter as partes todas, tá? Isso. Aqui no caso é o ax ao quadrado mais bx mais c, Dário. Isso. Vamos aqui pra gente... Amanda. Professor, eu fiz essa questão aí, só não sei se está certa, né? Vamos ver agora, Amanda, tá bom? Gente, quais são os zeros das funções aqui? Olha, aqui nós temos o f de x, o y, aqui, o g de x e o h de x. Então, eu tenho aqui 4 situações para a gente achar o zero da função. Gente, é só tirar o f de x e colocar zero no lugar, né? Pronto. Toda vez que ele falar assim, calcule o zero da função, você vai tirar o f de x. Se for y, você vai tirar o y e colocar zero no lugar. Se for a g de x, tira o g de x, coloca zero no lugar e repete os outros números. Se for h de x, de novo, tira o h de x, coloca zero. Então, toda vez que ele falar assim, encontre o zero da função, se for y, tu vai tirar o y e colocar zero. Se for f de x, tira e coloca zero, e assim por diante. E agora você vai calcular, porque eu não calculei, só tirei lá a primeira letra, que é o f de x, e coloquei zero. Como é que eu faço para calcular isso aqui? Eu vou passar para cá, a letra, vou passar para o lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó, vai ficar menos 2x igual a menos 8. O que eu faço com 2? Vai ficar x é igual a menos 8 dividido para 2. Vai ficar menos x, vai dar menos 4. Eu ensinei para vocês, relembrei vocês, na verdade, né? Que a letra não pode ficar negativa. Então, você vai multiplicar toda a operação por menos 1. Menos 1 vezes menos x vai dar x. Menos 1 vezes menos 4 dá 4. Pronto. Aqui eu achei o zero da função. Certo? De boa aí. Isso, Braille. Essa outra, mesma coisa. Vou passar o 3x para cá, com o sinal trocado. Vai ficar o 18 lá. Esse 3 passa para lá dividindo. Divide aqui que vai dar 6. Mais uma vez, a letra não pode ficar negativa. Multiplica por menos 1 toda a operação. Menos 1 vezes menos x dá x. Menos 1 vezes 6, menos 6. Encontro aqui o zero da função, que é o menos 6. Beleza? Agora vamos fazer aqui as outras. Aqui, de novo, o que eu faço? Pego esse menos 5x, passo para cá com o sinal trocado, vai ficar mais, igual a menos 20. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo, que vai ficar x é igual a menos 20 dividido para 5, vai dar 4, negativo. Achei o zero da função.
Aqui, vou pegar o menos 3x, passo para cá com o sinal trocado, vai ficar mais. O 3 está multiplicando. Passa dividindo. Tá? Aqui, se você quiser dividir 8 para 3, tá? Divide aqui 8 para 3, que vai dar... Vou deixar assim, mas você pode dividir aí. 8 sobre 3, certo? Pronto, esses valores aí é chamado zero da função. Então, percebeu que é simples, né? Tira lá o y, coloca zero e faz o cálculo para achar o valor do x. O Davi Lourenço falou que... Mas você pode só tirar o sinal negativo da equação. Isso. Pode ser, Davi, também. Tá bom? Você pode ver lá que deu negativo. Só não esqueça assim, de uma coisa. Quando você vai tirar o sinal negativo, lá você tem que inverter o sinal de tudo. Tá bom? Porque de repente, dá um exemplo aqui, ó. Voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Nessa questão, menos x mais 6. Então, você vai tirar o sinal negativo aqui, beleza, tá certo. Só que você tem que colocar um sinal negativo aqui no 6. Porque se você tirar só o sinal negativo do x aqui e não fazer nada aqui com o 6, a conta vai estar errada. Então, tira o menos do x e acrescenta o menos no 6. Agora, aqui na letra A, não. Tira o x, tira o negativo do x e automaticamente tira do 4. Vai ficar tudo positivo. Só esse cuidado tem que ter aí. Vamos continuar aqui. Olha só essa questão. Jane representou no plano cartesiano abaixo uma função do primeiro grau definida em reais, né? R+, perdão. R+ quer dizer o quê? Que são números reais positivos. É isso? Aqui, R+. Tá aqui, ela representou aqui o gráfico. A representação algébrica dessa função é... O que ele quer aqui? Ele quer que você monte a lei. A representação algébrica dessa função é... Quando ele fala representação algébrica, ele está dizendo que você tem que montar a lei. Tá bom? E a lei tem que ver com isso aqui, ó. Y, AX mais B. Beleza? Não esqueça desse processo aí. O professor tá escutando? Oi? Tá escutando? Amanda abriu... Se eu voltar para a questão passada, é porque tem as pessoas perguntando, eu também fiz uma pergunta que eu não entendi. Qual a parte, Amanda? Na questão passada, qual é a questão? Ah, na questão anterior aqui, né? Isso, aqui. Fale, qual é a dúvida? Eu não entendi essa D, é porque não dá para exemplificar, por isso que ela ficou assim? A D? Ó, a D não dá para simplificar, mas dá para dividir 8 para 3, tá? Então, se você dividir o 8 para 3, 8 dividido para 3, ó, vai dar o número 2,66666. Então, sempre que você for dividir um número por outro que der uma dízima periódica infinita, o ideal é que você não faça divisão. Porque se você dividir 8 aqui, vai dar 2,666 de forma infinita, tá? Então, aqui, como vai dar esse número infinito, você deixa como tá. Belezinha? Por isso que eu não fiz a divisão. Se desse para simplificar, simplificar. Mas no caso aqui, não dá para simplificar. Beleza. Gente, vamos aqui encontrar a representação algébrica desse gráfico aqui. Primeira coisa que você tem que analisar. O gráfico ele sai da onde? O gráfico ele sai daqui, ó, da encruzilhada. Se ele sai da encruzilhada, ele é crescente. Da esquerda para a direita ele está subindo. Então, eu já sei que o meu B vale quanto? Tá bem aqui, ó. O meu B vale 0. Tá? Eu já sei que o B vale 0. Como eu sei que o B vale 0, esse camarada aqui é o X e esse aqui é o Y. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? No lugar do Y, eu coloco 3. O A é o que eu preciso achar. O meu X vale 1 e o meu B vale 0. 0, coloquei foi B, né? O meu B vale 0, pronto. Como é que fica aqui essa continha? 3 é igual a vezes 1, A mais 0. Quanto é que é A mais 0, gente?
A mais 0 é A. Então, significa que o meu A vai ser 3. Montando aqui a minha representação algébrica, eu vou pegar aqui AX mais B. Então, vai ficar como aqui? Y igual. O A vale 3. E o meu X, não precisa colocar. E o meu B aqui, ele vale 0. Então, ou seja, a minha função algébrica vai ser essa aqui, ó. Qual é a opção certa? Letra E, certo? Tudo bem aí? Alguma pergunta aqui nessa 2? Beleza. Então, vamos partir para o próximo. Olha, aqui, viu, Dara? A Dara que estava perguntando sobre função quadrática. Aqui tem um exemplo de função quadrática, que vai cair uma parecida, né? Mais ou menos. Tá bom? Então, vamos lá. Ele fala aqui o quê? Determine a área em função do lado nas seguintes figuras. Quando ele fala determine a área, ele quer que você encontre uma fórmula, né? Que vai fazer o cálculo aqui da área. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um retângulo. Qual é a fórmula do retângulo? Base vezes altura. Né? Aqui é a base e aqui é a altura. Então, substituindo aqui na fórmula, vai ficar a área igual a base, que é 10 mais x, vezes 5 menos x. Percebeu que eu coloquei 10x, 10 mais x entre parênteses e 5 menos x entre parênteses? Então, tem que fazer isso aí, tá legal? E agora fazer aquele cálculozinho. O 10 vezes 5, o 10 vezes x, depois o x vezes 5 e o x vezes x. Vamos fazer lá. A área é igual 10 vezes 5, 50, não é isso? Menos com mais, não esqueça do jogo do sinal, dá menos. Tem um menos aqui, tem um mais aqui. Ó. 10 vezes x dá 10x. Agora aqui, ó, x vezes 5 dá, como é mais e mais, vai dar mais 5x. Mais com menos dá menos. 5 vezes 5, x vezes x, x ao quadrado. Certo? E a área é igual 50 menos. Menos 10x com mais 5x, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar menos 5x. Repete aqui o menos x ao quadrado. Pronto. Isso aqui é a fórmula que calcula a área dessa figura. Beleza? Aqui o Carlos Eduardo fez uma pergunta. Professor, por que tem que dividir no triângulo, sendo que ele não tem aquelas linhas faltando uma parte? No caso do triângulo, deixa eu te falar aqui, Carlos. No caso do triângulo é o seguinte. Aí. Que figura é essa? Essa figura aqui, que eu formei, ela é um triângulo, ou um retângulo, isso, um retângulo. A fórmula que eu utilizei aqui foi essa. Um triângulo retângulo, Carlos, ela é a metade, a área dela é a metade do retângulo. Então, a fórmula ela vai ficar assim. Ó. A área é igual base vezes altura. Como a área do triângulo retângulo é a metade da área do retângulo, tu vai dividir por 2. É por causa disso, certo? Entendeu aí? Por isso que a área do triângulo retângulo tem que ser dividida por 2, porque é a metade. É a metade do retângulo. E é só substituir agora. Aqui eu tenho base e altura. Como é a metade, então vai ficar a área é igual. A base aqui é 4x
menos 2 vezes 2x mais 1. Ficou feio aqui. Aí. Tudo isso dividido por 2. Aí faz aquele mesmo processo. Tá? Mesmo processo, ó. 4x vezes 2x e 4x vezes 1. Depois vai pegar o 2 vezes 2x e o 2 vezes 1. Então, vamos lá. Então, vai ficar como aqui? 4x vezes 2x dá 8x ao quadrado. 4x vezes 1 dá 4x. Aqui, ó, menos com mais, dá menos. Menos 2 vezes 2x vai dar 4x. Menos 2 com mais 1, ó. Primeiro jogo do sinal, né? Menos com mais dá menos. 2 vezes 1, 2. Dividido para 2. Aí você vai fazer o quê? Olha, tá vendo aqui que nós temos 4x e menos 4x? Então, você pode eliminar isso aí. O que que sobra aqui? Vai sobrar 8x ao quadrado menos 2. Eu posso dividir aqui, ó. 8 dividido para 2 vai dar 4x ao quadrado. 2 dividido para 2 dá 1. Como é menos, vai ficar 1. Pronto. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que calcula a área dessa figura aqui, que é um triângulo retângulo. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Partir para o próximo, tá? Essa outra aqui fala o seguinte. Beatriz representou uma função do primeiro grau no plano cartesiano abaixo. Qual é a expressão algébrica que representa a função, essa função? O que ele quer? Lembra, expressão algébrica é a mesma coisa que ax mais b. Expressão algébrica é a mesma coisa que lei. Na questão, sim, na próxima, né, Carlos? Tá, vou analisar ela lá. Aqui, o que você tem que entender? Para mim montar a expressão algébrica, eu preciso do A e do B. Só que já foi ensinado, o professor Petz, na última aula, ele comentou sobre o B. Então, o B, gente, é só você olhar, aqui está o eixo Y. O gráfico cortou aqui no menos 1 o eixo Y. Então, significa que o meu B aqui vale menos 1. Certo? Esse aqui é o meu X. O 2 aqui é o X. Como o gráfico cortou o eixo X no 2, significa que o meu X aqui é 2 e o meu Y aqui vai ser 0. Ou seja, esse 2 aí, ele é chamado de zero da função. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 0 aqui, botar aqui no lugar do Y, o A que eu quero achar, o meu X aqui vale 2 e o meu B vale menos 1, porque eu já achei lá no gráfico, né? O Toniel quer entrar aqui. Então, olha só, eu vou pegar agora, vou mudar aqui esse A, vou passar o A para a esquerda, passar negativo, vai ficar 2A, tá? Olha, A vezes 2 e 2A é a mesma coisa, tá bom? Menos 1. Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar menos 1 sobre 2. A letra não pode ficar negativa, multiplica por menos 1. Então, multiplicando por menos 1, aqui vai mudar o sinal, né? Aqui fica positivo e aqui fica positivo. Pronto, achei o meu A. Achei meu A. Pegando a fórmula, y é igual, já vai, ax mais b, substituindo aqui, y é igual, o meu A vale meio e o meu B vale menos 1. Qual é a opção correta aqui? Se você analisar aqui, a opção correta vai ser a letra B, né? Alguém me chamou? Eu. Oi, Se eu Dara. tivesse pedido a lei de correção, se tivesse pedido tipo, o resultado da A e nas opções não tivessem tipo,
O B. Y é igual a se realmente estivesse pedindo um número real, poderia dividir, né? O 1 por 2. Poderia. Porque o que acontece? Vocês irão fazer uma prova onde ela tem as opções lá. Então você vai analisar. Se de repente tem a opção lá 0,5x menos 1, então tu vai ter que dividir. Aqui no caso, ó, a opção certa é a B. Tá? Um outro macete que eu quero que vocês entendam. Olha, você sabe que o B é menos 1. Essa aqui está descartada porque o B é mais 1. Né? Essa aqui está descartada também, porque é mais 1 aqui. O B dessa função é mais 1 e aqui é menos 1. E essa aqui é menos 4. Quem é que sobrou? Sobrou a C e sobrou a B. Então aprenda a fazer esse processo aí para que você faça mais rápido. O Carlos está perguntando aqui por que B. Está perguntando por que o B é menos 1. É isso, Carlos? Isso, Amanda. A mesma coisa da outra lá. Uhum. Tá? Eu não entendi a pergunta do Carlos. Carlos, se tu puder me explicar melhor essa tua pergunta, fica melhor para me responder. Só perguntou por que B. A questão é parecida com a da caixa d'água, né, Max? Isso. Uhum. Isso, lá onde, na caixa d'água, lá onde ela cortava o eixo Y era no 800, então o B é 800. Isso. Nesse gráfico aí, o gráfico, a reta, né, tá cortando o eixo Y no menos 1. Onde essa reta corta o eixo Y, pessoal, é o B, tá? Nesse caso aí nós já temos o B que é menos 1 aí. Isso. Eu entendi a pergunta do Carlos agora. É porque o Carlos fez assim, Petros. Ele pegou aqui, olhou o menos 1 e o 2 aqui, ó. Então ele viu o 2 aqui e viu o menos 1 e marcou a letra C. Aí, Carlos, tenha muito cuidado com esse tipo de associação, que confunde a gente, né? O B é explícito. Tá aqui o B. Só que o A não é. O A não é o 2. Tu tem que fazer a conta para achar o A. O A não aparece de cara. Tu tem que fazer todo o cálculo para poder achar. Gente, 5. Tá? Sabendo que uma função do primeiro grau f1 é igual a menos 10 e f menos 1 é igual a 10, qual é o valor de f2? Gente, essa questão aqui, você vai resolver ela pelaquela fórmula da taxa de variação. Essa aqui, ó. Vou até fazer, como você já sabe que o f de x é a mesma coisa que y, vou botar aqui o y, para você se acostumando com o y também. Aí, ó. Essa fórmula aí. Tá? Aí lembra que eu falei para vocês, o que está dentro do parênteses é o x. Aqui, ó. Aí você tem que analisar. Eu tenho um aqui positivo e um negativo. Quem é o x1? É o menor. Então, eu vou botar bem aqui, vou até separar aqui, ó. X1 é o menos 1. E o x2 é 1 positivo. Aí eu falei para vocês que o f de x1, só vou mudar aqui para y, trabalhando com y, né? Que o x1 está ligado com f de x1, que é a mesma coisa que y. E aqui é o y2, está ligado com o x2. Aí você vai ver aqui, ó, que o x1 é menos 1, então o y1 vai ser 10. Aqui, ó, o x2 é 1 positivo, então aqui vai ser o y, aqui vai ser o y2. Então o y2 vai ser menos 10. Então primeiro tu tem que montar aí a lei, para depois tu responder a pergunta dele, tá? Então vamos aí, vamos montar. Usando a fórmula aqui, então vai ficar aqui, A é igual. O meu y2, eu sei que é menos 10. Menos da fórmula. O meu y1 é 10. O meu x2, eu sei que é 1. Menos da fórmula. E o meu x1 é menos 1. Coloca entre parênteses.
causa do negativo. Então, aqui, ó, menos 10 com menos 10, soma e conserva o sinal, que vai dar menos 20. Menos com menos dá mais, vai ficar 1 mais 1. Então, o meu A vai dar menos 20, soma aqui. Então, eu vou achar meu A aqui. Menos 20 dividido para 2 dá menos 10. Então, achei aqui o meu A. Beleza? Meio caminho andado, já achei o A. Agora, o Carlos está comentando aí fica o menos 10 é só pega o dobro. Nesse caso aqui, sim. Vou pegar aqui aquela minha fórmula, que é y é igual a x mais b, tá? Então, eu já tenho aqui eu já tenho aqui o A. Eu só preciso escolher aqui quem é que vai ser o meu x. Se vai ser o x1 e se vai ser o x2. Você tem que escolher aí, tá bom? Eu vou escolher aqui o x2, tá? Vou escolher esse aqui. Então, já sei que o y é menos 10. O meu A é 1. Né? Olha, o meu A é 10, negativo. Só voltar aqui. O A é menos 10. Tá aqui. O meu x aqui é 1. E o B é o valor que eu quero achar. Então, vai ficar como aqui? Menos 10. Menos 10 vezes 1 dá menos 10. Mais B. Pego esse menos 10 e passo para lá com o sinal trocado. Vai ficar menos 10 mais 10. Ou seja, o meu B vai ser 0. Achei meu B. Vou montar a minha lei. AX mais B. Então, vai ficar como? Meu Y é igual. O A eu já sei que é menos 10. O X. E o B nem precisa colocar, porque o B é 0. Então, não precisa. Então, aqui eu tenho. Tá? Agora, eu vou achar o que ele quer, que é o f de 2. Tá bom? O que está dentro do parênteses, não esqueça que é o x. Eu posso substituir essa fórmula, deixar da seguinte forma. F de x é igual menos 10x. Beleza? Tirei o y e botei f de x. Só para poder demonstrar aqui para vocês, tá? Então, o x é o 2. Então, no lugar do x, eu coloco 2. Menos 10 vezes 2. Então, o meu f de 2, ele vai ser o seguinte. 2 vezes menos 10, menos 20. Pronto. O meu f de 2 é 20. Isso, Davi. Gente, olha só. Devido à questão do foto, só mais essa aqui, tá? Eu vou responder essa última aqui pra gente finalizar, tá? Porque essa última que eu achei muito bacana também. Vamos só responder essa última e eu finalizo, tá? Aí, esse aqui já é o suficiente para que vocês possam fazer lá a avaliação. Estude as outras atividades também. Olha só o que ele fala aqui, ó. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é de R$40 e o valor da hora de realização do serviço é de R$20. O que ele está dizendo aí? Se você for visitar um cliente, você vai cobrar R$40 para visitar, mais R$20 por hora, tá bom? Aqui é uma prestadora de serviço que faz trabalho em residência. Vamos supor uma empresa que trabalha com manutenção de computador. Então, ela vai cobrar um valor para visita e mais o tempo que ela ficar lá. Uma expressão que indica o valor a ser pago P em função das horas é necessária a execução do serviço Gente, olha só. Não precisa de cálculo isso aqui. O que você tem que entender é que essa fórmula aqui, ó, AX mais B, eu posso responder essa questão com essa fórmula. Só que aqui ele deu a letra P, que é do preço, e deu aqui a horas, que é H.
Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? O preço pago é o Y e o X é o H. O que você tem que compreender aqui? Ó? O preço pago, o A vai ser 20, porque ele vai cobrar R$ 20 a hora, o H permanece, mais o preço fixo, que é de R$ 40. Pronto. Qual é a opção certa aqui? 20 horas mais H. Ó, uma questão bem bacana do dia a dia, que não precisa cálculo. Gente, a nossa prova, eu fiz em parceria com o professor Peterson, tá bom? Então, é uma prova que está bem legal para vocês resolverem. Muitas AD, questões... né, Max? Hã? É AD aí, a alternativa. Ah, é verdade. Valeu. É que eu olhei assim rápido. Isso. Que eu olhei rápido e marquei o 20 mais 40. É 40 mais 20 horas. Isso. Então, a prova tá bem bacana para vocês. É AD. Amanda, que susto. Isso, é um simulado, Carlos. Gente, então a nossa revisão aqui, eu vou já editar, eu quero colocar já no link lá, para quem quiser dar uma revisada amanhã de manhã. Na sala que eu tiver, eu vou tirar as dúvidas lá. Infelizmente, eu não vou poder estar em todas as salas. Eu vou estar, acho que inicialmente lá à tarde eu vou estar na 1.5 e de manhã eu vou estar na 1.3, logo no primeiro tempo, né? E depois acho que eu pulo para 1.2. Então, a 1.2 e a 1.3 e a 1.5 da tarde dá para me trabalhar isso aí, né? Pode falar, Eduardo. Eduardo levantou a mão aqui. Professor, as questões precisa de cálculo para responder na prova ou o senhor não vai exigir o cálculo? Não, como é um simulado, são 20 questões, eu não vou cobrar os cálculos. Só a questão de você acertar mesmo, né? Porque é tipo um simulado. A ideia, ó, o simulado vale prêmio, tá bom? Então vai ter uma premiação aí para o primeiro, segundo, terceiro colocado. O objetivo é incentivar vocês porque assim, quando tem uma premiação, vocês se sentem mais motivados para fazer a prova. Então, esse é o nosso objetivo, que vocês façam o melhor que vocês possam. Porque às vezes o aluno, não vou ganhar nada, só anota, e fica aquela questão, e fica meio desmotivado. Então, tem premiação, o simulado, que é para justamente vocês se sentirem mais motivados para fazer a prova, ficar mais cheio de energia, tá bom? Comida, não, acho que é dinheiro, né? Eu não sei bem como é que é ainda. Né? Isso é oferecer dinheiro, professor. Hã? Isso. Oferece dinheiro pro menino. Então eu acho que vai ser din-din. Mas não sei bem ainda, né? Vou até perguntar amanhã, esqueci de perguntar para a coordenadora o que vai ser. Porque nós estávamos combinando inicialmente dinheiro. Só que aí eu não sei depois como é que foi, né? Mas assim, tem a premiação. Depois vocês vão ver lá. Eu acho que vai ser um prêmio bem legal. Professor, Oi. o senhor poderia explicar de novo a questão 6? A questão 6? Isso. Tá. Rapidinho aqui, a questão 6, que a colega perguntou. Aqui, olha, o que você tem que entender? Primeiro ponto é aqui, ó. Aqui, o valor da visita é quanto? O valor da visita é R$40. E o valor do serviço, o valor da hora é R$20. Então, significa que a pessoa vai fazer a visita, independente dela passar 1 minuto, 2 horas, 3 horas, 10 horas, a pessoa vai ter que pagar R$40. Esse é um valor fixo. E o valor fixo é o valor B. Se você analisar na função afim, na função do primeiro grau, o B é o valor fixo. Ele não altera. Agora já o valor, o 20, que é a hora, se ele trabalhar 2 horas, ele vai ter que multiplicar 2 vezes 20, que vai dar 40. Então, o 20 é a base. Aqui, ó, 1 hora de trabalho equivale a 20. Mais o quê? Mais os R$40 fixo. 2 horas de trabalho, ele vai dar quanto? Vai dar 40. Só que continua aqui R$40 da visita. 3 horas de trabalho vai dar R$60, né? 3 vezes 20, 60. Só que
continua. Olha, percebe aqui? Isso aqui é o valor da visita. Aqui é a visita. Então, tu percebe que o tempo vai aumentando, e só que o valor da visita continua 40. Então, se ele trabalhar 3 horas, R$40 de visita, e mais o valor que ele vai multiplicar por 20, tá bom? Gente, é isso, tá bom? Vamos encerrar aqui, já 21h04. Oi. Eu continuo sem entender, porque aqui na sua resposta deu P igual a 20 horas mais 40, e o senhor marcou P igual a 40 mais 20 horas. Olha aqui, ó. Observa. Deixa eu só mudar aqui. Se eu mudar aqui, 40 mais 20H, alterou alguma coisa? Isabela, alterou alguma coisa aqui, ó? 40 mais 20H. O que foi que eu fiz aqui? Eu só inverti, ó. Se você observar, eu só fiz a inversão. O 20 que estava na frente, eu coloquei aqui do lado esquerdo, eu passei para o lado direito. E o 40 que estava desse lado, eu passei para esse lado. Só isso. Mas continuou a mesma fórmula. E aqui na opção, que é a opção D, está 40 mais 20H. Entendeu agora? Entendi, mas o 40 então não pode ser 40H, então. Tem que ser só 20H. É, 20H. Né? Porque se você colocar aqui, ó, na letra C tá 40H, tá errada. Por quê? Porque 1 hora de visita é R$20. Tá bom? Gente, Entendi, é isso. Entendeu, né, Isabela? Que bom. Gente, muito obrigado, tá? Então, aula virtual agora, talvez eu faça para os alunos que ficarem de recuperação. E quem quiser aprender mais também, mas eu vou combinar com vocês lá na sala sobre isso, tá? Amanhã a nossa avaliação, dê uma estudada, uma revisada, para que você fique de boa, tá? Então, um abraço. Fale, Maria. Quer falar, Maria? O senhor vai continuar com essas aulas também no terceiro trimestre? Sim, vou continuar. Terceiro do quarto. A ideia desse grupo é continuar essas aulas um tempo, 2 vezes na semana, mais ou menos, para sempre estar ajudando vocês. Quando tiver uma atividade que eu passar para vocês, a gente marca uma aula com a turma para dar tirando as dúvidas por aqui. Eu vou fazer aqui por aqui porque vocês podem perguntar, fica mais fácil para me entender. Porque em forma de live, vocês não conseguem participar, tá bom? Gente, mas é isso. Obrigado, professor Petz, também. O professor Petz está contribuindo bastante aí com a elaboração das questões. A gente está fazendo parcerias para a gente poder trabalhar junto. Nós queremos um primeiro ano forte, chegar lá no segundo ano arrasando mesmo na matemática, tá, gente? Então é isso. Vou encerrar aqui, tá bom? Forte abraço para todos. Valeu. Valeu. Valeu, Boa noite. Petz. Boa noite. Tchau, professor. Beijo, boa noite. Tchau. Falou, Tchau. falou. Tchau, meus queridos. Meu dinheiro. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa noite, Brian. Boa noite, galera. Vou encerrar aqui, tá? Valeu. Boa prova para vocês amanhã, quem não vou ver.